Olá, pessoal. Me chamo Maria Gabriela, sou aluna de Iniciação Científica. Meu projeto tem como objetivo a análise e implementação do sistema de interrogação à distância para a sensorização da acústica de superfície, cujo orientador é o professor Raimundo Freire, pela Bolsa PIBIT. Então, a minha apresentação, ela tem o intuito de introduzi-lo sobre o que de fato é o meu projeto, assim como a metodologia utilizada para que eu obtivesse esses resultados parciais e uma breve conclusão. Então, o meu projeto ele consiste na análise e implementação do sistema de interrogação. Esse sistema de interrogação ele vai ser usado juntamente com o sensor Sol na frequência de 116 MHz. Então, todas as coisas foram feitas para que se adequasse às características do sensor Sol, porque ele trabalha na frequência de 116 MHz. Então, nessa imagem à esquerda, é possível observar o diagrama desse sistema de interrogação. Então, eu tenho um computador, que ele é ligado ao VNA, e eu tenho antenas. Antenas estas, a antena de transmissão, recepção, e a antena que está ligada ao sensor Sol. Então, o VNA ele vai conseguir transmitir, ele vai conseguir mandar um sinal e receber um sinal. Então, o sinal que vai chegar na antena de transmissão, ele é transmitido para essa outra antena que está o sensor Sol, e esse sinal ele é encaminhado para a antena de recepção. Então, o sinal que vai chegar na minha antena de recepção, eu vou conseguir vê-lo no computador, porque o VNA ele vai conseguir captar esse sinal. E aí eu vou conseguir realmente analisar como que o meu sistema ele está se comportando. Na imagem abaixo, nós podemos ver o mesmo diagrama, mas de uma forma mais detalhada. Nesse diagrama, a diferença é que nós temos um OSRP em vez de um VNA, mas ambos têm o mesmo potencial de enviar um sinal e receber um sinal. Então, é perceptível que a potência do sinal que nós iremos receber ele vai depender da distância entre as antenas, do ganho de cada antena, da potência de cada antena. Então, tudo vai interferir no meu sinal recebido. Então, como é perceptível também, eu preciso de antenas para que meu sistema de interrogação funcione. E eu preciso de antenas que trabalhem juntamente com o sensor Sol, porque o sistema de interrogação é baseado neste sensor. Então, eu precisava de antenas que trabalhassem na frequência de 116 MHz, já que o meu sensor trabalha nesta frequência. Então, daí surgiu a problemática, porque não havia ainda a antena de 116 MHz disponível para que eu trabalhasse com o meu sistema. Então, como eu não tinha essa antena disponível para mim no laboratório, por que não projetar uma antena? Então, a problemática foi essa: projetar uma antena 116 MHz, que ela tivesse um ganho bacana, e assim como ela fosse diretiva, para que eu não tivesse tantos erros tantos erros na minha medição do meu sistema. Então, como eu precisava projetar uma antena, eu precisava saber o que de fato é uma antena, eu precisava saber as características da antena. Então, para que eu conseguisse projetar uma antena de 116 MHz para o meu sensor Sol no meu sistema de interrogação, eu precisei estudá-la. E aí eu comecei a estudar as características da antena. Então, eu entendi o que é um ganho, o que é o coeficiente de reflexão, como eu consigo analisar o diagrama de radiação, os tipos de antena. Então, eu consegui ter esse estudo na mente. Então, eu trouxe essas imagens para resumir bem o meu estudo sobre antena. Então, existem vários tipos de antena e, dependendo da aplicação, uma é mais favorável que a outra. Existem antenas do tipo dipolo e aguiúda, do tipo corneta. Essa antena que está no meu mouse, ela é uma antena PET. Uma antena PET, ela é composta por um substrato, ela é composta por um plano de terra, ou seja, cada antena vai ter características peculiares na forma da sua construção. Então, esse é um tipo de antena PET, ela é uma antena pequena, bastante usada também. Logo abaixo, eu consigo ver o diagrama de radiação desta antena. Eu consigo analisar que ela é diretiva em uma direção. Então, o diagrama de radiação ele vai me permitir isso. Eu vou conseguir saber qual direção ela é diretiva, e aí, consequentemente, eu vou saber aproveitar melhor a minha antena no meu sistema, ou qualquer que seja a aplicação dela. Nesse outro gráfico, eu consigo ver o gráfico do S11, que é o coeficiente de reflexão da antena. Por este gráfico, eu consigo analisar que essa antena ela transmite e ela recebe um sinal, porque ela ultrapassou de menos de 10 dB. Então, eu consigo entender isso, que realmente eu consigo pegar essa antena e colocar para transmitir e receber um sinal. No gráfico abaixo, eu consigo ver que ela tem um ganho de 5 dB. 5 dBi. Então, eu consigo ver também que ela tem um ganho. E é legal uma antena ter um ganho, porque eu consigo ver, eu consigo saber como a potência dela funciona. Então, são características simples, que ao mesmo tempo são super importantes na hora de estudar antena, na hora de trabalhar com antenas. Nessa outra tabela, eu trouxe alguns artigos estes que trabalham com sistema de interrogação, são pessoas que já trabalharam com sistema de interrogação. Esses artigos são parte de uma revisão bibliográfica. Perceba que cada artigo desse trabalha em uma frequência diferente, com antenas diferentes. Então, dependendo da sua aplicação, dependendo da sua frequência, uma antena é melhor que outra. Nessas outras imagens, a gente consegue observar uma câmara anecoica juntamente com um nano-VNA. A câmara anecoica ela é bastante utilizada para fazer medições, pois ela é uma sala projetada para que tenha
o mínimo de interferência possível. Então, praticamente, entre aspas, você tem o valor real da sua medição. E o nano-VNA, a gente usa ele para fazer medições. Por exemplo, eu consigo medir o S1 da antena pelo VNA. Então, são ferramentas que valem a pena ser estudadas e tal. Então, como eu disse, eu precisava de uma antena que trabalhasse em 116 MHz. Então, pelo fato que eu sabia que eu precisava dessa antena, eu estudei as características da antena. Então, qual antena para mim seria propícia? Sabendo que eu preciso de uma antena pequena por conta do meu sistema. Então, por que não uma antena PET? Uma antena PET, ela é pequena. Por coincidência, no laboratório que eu atuo atualmente, no Link, já existia um projeto de uma antena PET, desenvolvida por outro aluno. Porém, esse projeto ele foi desenvolvido para uma antena de 117 MHz. Porém, na etapa de fabricação, essa antena chegou a 155 MHz. Então, foi uma diferença... então, teve uma diferença ali que não é tão legal para a minha ocasião. Então, foi decidido dar continuidade neste projeto, fazendo com que a frequência de ressonância simulada fosse bem próxima da frequência de ressonância fabricada, certo? Então, a simulação foi feita no ANSYS Designer, HFSS, e a medição foi feita por um nano-VNA. Perceba que a antena está ligada ao nano-VNA, que está ligada ao computador. Então, sabendo disso, eu sabia que para que eu alterasse esse projeto para chegar nas minhas características, eu precisava mudar o tamanho da antena, mudar a permissividade elétrica e mudar a tangente de perdas. Então, tinha esses 3 parâmetros que eram precisos ser mudados para que eu tivesse um resultado bacana. Então, eu comecei a fazer essas mudanças. Inicialmente, como eu não conhecia o software, então era preciso eu saber como cada grandeza ela alteraria na minha frequência de ressonância. Então, nesse primeiro gráfico, eu comecei alterando a permissividade elétrica. Então, ao tempo que eu ia aumentando a permissividade elétrica, a minha frequência de ressonância ela ia diminuindo. Posteriormente, quando eu comecei a mudar a tangente de perdas, quando eu ia aumentando a tangente de perdas, a magnitude da minha antena ela ia aumentando. Porém, em um determinado ponto, a magnitude foi regredindo. Então, não tem uma lógica como a permissividade elétrica. Então, sabendo disso, sabendo como cada grandeza dessa se comportava, houve um planejamento para discutir quais valores seriam legais, quais valores seriam mais inteligentes para que houvesse uma simulação, uma fabricação e uma medição dessas antenas. Então, foi decidido que a permissividade elétrica seria de 4,3, uma tangente de perda de 0,02, e a dimensão ela foi ajustada durante a simulação. Então, ficou uma dimensão de 5,35 centímetros por 4,46, resultando numa frequência de ressonância simulada de 116,06 MHz, numa magnitude de menos 20,04 dB. Então, feita a simulação, a fabricação foi feita através de uma fresadora, a medição foi feita por um nano-VNA. Vale lembrar que é necessário calibrar o VNA para que a gente tenha os valores mais precisos possíveis e, posteriormente, fazer a comparação entre a frequência de ressonância medida e simulada da antena. E aqui a gente consegue observar como que essa medição é feita. A antena é conectada ao VNA e o VNA ligado ao computador. Então, eu consigo ver como essa antena está se comportando através do computador. Então, eu cheguei neste resultado. Aqui é a minha antena fabricada. Aqui é o processo de medição. Perceba que a antena está ligada ao nano-VNA, o nano-VNA ligado ao computador. Exatamente como eu expliquei no diagrama anterior. E aí, nessa imagem dos gráficos, é perceptível que ambos os gráficos, tanto da resposta simulada como da resposta fabricada, elas estão bem próximas. E quando a gente aproxima esse gráfico para a frequência desejada, que é de 116 MHz, nós conseguimos ver que elas são próximas. A diferença entre elas é de 0,65 MHz. Então, enquanto eu tenho uma frequência de ressonância de 116,06 MHz na frequência de ressonância simulada, a frequência de ressonância medida, eu tenho de 115,41 MHz. Então, entre aspas, é uma pouca diferença, mas que serve para o meu sistema de interrogação. Porque o meu sensor Sol ele vai conseguir trabalhar na frequência dessa minha antena fabricada. Então, eu cheguei em uma antena que eu consigo trabalhar com o meu sensor Sol, então é um resultado bacana. Nesse outro gráfico, a gente consegue ver o diagrama 2D desta antena, onde nós podemos ver o feixe de minha potência, onde ela é mais diretiva nesta direção de 52,04 graus. E aqui ao lado, nós conseguimos ver o diagrama 3D dela. É perceptível que ela irradia mais para uma direção. Perceba que na parte superior do gráfico, onde está mais vermelho. Então, eu consigo ver que por aqui ela é mais diretiva. Então, eu tenho um ganho máximo aí de 2,58 dBi. Então, a gente pode concluir que nós temos sim uma antena PET que trabalha em 115,4 MHz em banda estreita. A diferença entre a frequência de ressonância simulada e fabricada foi de 0,56 MHz, com a largura de banda medida de 1,99 MHz. Então, devido a isso, os próximos passos eles se concentram realmente na análise
no sistema de interrogação, juntamente com o sensor Sol, na frequência de 116 MHz, pois nós já temos as antenas, então é possível trabalhar no sistema de interrogação. Focando também na avaliação desse sistema usando rádio definido por software, como também com o nano VNA. E é isso, obrigada pela atenção de todos e este é o e-mail de contato.